No silêncio antes da batalha, um código invisível une homens à beira da morte. Eles não lutam apenas com lâminas. Lutam com honra. Lutam com alma. Eles são os samurais. E hoje você vai descobrir os segredos que Hollywood nunca contou. Por que esse vídeo é imperdível? Você vai conhecer o que existia por trás da armadura reluzente e da espada curva. As verdadeiras batalhas dos samurais. Os códigos secretos. As alianças traiçoeiras. E o legado que ecoa até hoje em líderes modernos, soldados de elite e talvez até em você. Se você acredita que coragem, disciplina e estratégia ainda importam neste mundo, já deixa seu like e se inscreve, porque essa jornada só está começando. O mito do samurai, entre a lenda e a realidade. Ouvimos falar deles em histórias, vemos suas silhuetas nos filmes, reverenciamos seus gestos silenciosos, sua honra inabalável, sua espada afiada como o destino. Mas os verdadeiros samurais são bem diferentes do que o cinema ocidental nos mostrou. Neste capítulo, vamos desfazer o véu do mito e revelar a figura real por trás da armadura: o homem, o servidor, o estrategista e o ser humano. A verdade por trás do mito. A cultura popular ocidental consolidou o samurai como um guerreiro estoico, invencível, muitas vezes solitário, sempre com a katana empunhada. Hollywood romantizou sua figura, tornando-o símbolo de força sobre-humana e misticismo, quase um super-herói. Mas a realidade, como sempre, é mais complexa e mais fascinante. A palavra samurai vem do verbo japonês saburao, que significa servir. E esse é o ponto de partida mais importante. O verdadeiro samurai não era apenas um guerreiro. Era, antes de tudo, um servo, de seu senhor, de seu clã, de um código, e do próprio Japão. Um homem de guerra e sabedoria. Os samurais não viviam em constante batalha. Em muitos períodos do Japão feudal, havia paz entre os clãs. Nesses tempos, os samurais tornavam-se administradores, conselheiros, professores, poetas. Eles se dedicavam ao estudo do confucionismo, do zen budismo, da literatura chinesa e japonesa. A espada era apenas uma das ferramentas do seu ofício, e, muitas vezes, não a principal. Eles meditavam, eles recitavam poesia, eles faziam cerimônias do chá, eles escreviam haikais. A força de um samurai vinha tanto da lâmina quanto da mente. Uma hierarquia inflexível. A estrutura social da época era rígida, e os samurais ocupavam uma posição privilegiada, mas complexa. Eles respondiam diretamente aos daimyos, senhores feudais donos de terras e exércitos próprios. As camadas internas da classe guerreira. Daimyo, chefes de clã, detentores de terras e poder político. Samurais de alto escalão, conselheiros militares e civis. Ashigaru, soldados de infantaria, às vezes recrutados entre os camponeses. Ronin, samurais sem mestre, por escolha ou desgraça. A honra estava diretamente ligada à posição. Um erro, uma derrota ou até a morte de seu senhor podia transformar um nobre guerreiro em um foragido amaldiçoado. Os Ronin eram muitas vezes temidos, desprezados e perigosos. O status era uma bênção, mas também uma prisão. E no Japão feudal, cair da graça significava perder tudo, até a própria vida. Mas, mesmo na base da hierarquia, havia uma forma de ascensão. E essa ascensão começava com suor, dor e um treinamento quase sobre-humano. O caminho do treinamento, forjando guerreiros. Desde cedo, os filhos dos samurais eram preparados para a guerra, mesmo quando a guerra não era iminente. O treinamento físico era intenso, repetitivo, disciplinado ao extremo. Treinavam Kenjutsu, esgrima, com katanas e bokens. Kyujutsu, arco e flecha, em combate e em cavalgada. Sojutsu, lança, domínio do yari, ideal para formações de infantaria. Cavalaria e táticas militares, saber lutar a cavalo era símbolo de nobreza. E além do corpo, treinavam o espírito. Zen budismo para o controle emocional. Leituras clássicas para moldar o julgamento.
Meditação silenciosa antes de qualquer batalha. Não bastava ser forte, era preciso estar calmo no caos, racional diante da morte e leal até o fim. Mas havia algo ainda mais poderoso do que qualquer espada, qualquer treino ou título nobre. Um código invisível que moldava suas decisões. Um pacto com a própria alma. O código Bushido e a arte da guerra. O que faz um homem escolher a morte com honra em vez da vida com vergonha? O que segura uma espada com a mesma leveza que uma flor de cerejeira? A resposta está em 8 pilares. Um código não escrito, mas cravado na alma. Um caminho de disciplina, sacrifício e propósito. O nome desse caminho é Bushido. O nascimento de um código invisível. Bushido significa literalmente o caminho do guerreiro. Não era uma lei oficial, não estava em nenhum decreto imperial, mas era mais poderoso do que qualquer ordem. Formado por influências do shintoísmo, confucionismo e zen budismo, o Bushido nasceu no silêncio dos templos e nas chamas dos campos de batalha. Ele exigia que o samurai vivesse com coragem, lutasse com justiça e morresse com dignidade. Os 8 princípios do Bushido. Gi, retidão. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Um samurai nunca escolhe o caminho mais fácil, escolhe o mais honroso. Yu, coragem. Não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Jin, benevolência. O verdadeiro guerreiro protege os fracos. O poder é um dever. Rei, respeito. Cada gesto, cada palavra, cada duelo, tudo é ritual. Makoto, honestidade. Um samurai não promete, ele simplesmente faz. Meiyu, honra, mais preciosa que a vida. Uma mancha de desonra era pior que a morte. Chugi, lealdade. O vínculo com o Senhor é eterno, mesmo após a morte. Jizei, autocontrole. O samurai domina a si mesmo antes de dominar qualquer inimigo. Representações visuais de cada princípio, com pinturas japonesas e trechos dramatizados. Mas o Bushido não era só um código para a vida, era também um guia para a guerra. A guerra como arte, estratégia, ordem e silêncio. Campos de batalha silenciosos, samurais perfilados, sem gritos, sem caos. O combate entre samurais era diferente das guerras barulhentas que o Ocidente conhecia. Não havia gritaria, desorganização ou improviso. Havia estratégia. Havia ordem. Havia controle. Cada formação era planejada com antecedência. Cada movimento seguia uma lógica precisa. A disciplina era tão afiada quanto as lâminas. Um samurai que quebrasse a formação para buscar glória pessoal punha todos em risco. O ego era o inimigo. A unidade, a verdadeira arma. A mente do guerreiro, flexibilidade e adaptação. Mapas táticos sendo desenhados na areia, batalhões mudando de posição. Apesar da rigidez de seus princípios, os samurais não eram engessados na batalha. Eles adaptavam-se conforme o inimigo. Em terrenos montanhosos, preferiam táticas de guerrilha. Contra tropas superiores em número, usavam emboscadas, recuos estratégicos e ataque surpresa. Sabiam usar o silêncio como arma, confundindo os adversários antes de atacar com velocidade e precisão. Essa capacidade de flexibilidade tática, aliada à disciplina extrema, os tornava formidáveis até mesmo contra exércitos tecnologicamente superiores. Mas havia algo mais afiado que a estratégia, mais temido que as formações, mais lendário que qualquer código: a espada. O ritual da morte. Honra até o último suspiro. Samurai ajoelhado diante de um altar com 2 assistentes ao lado. Um deles segura uma katana curta. O Bushido ensinava que morrer com honra era melhor do que viver em vergonha. E esse princípio se manifestava em sua forma mais extrema, o seppuku. Quando um samurai falhava em proteger seu senhor, cometia traição ou era capturado. Ele podia recuperar sua honra apenas de uma forma: sacrificando-se com as próprias mãos. O seppuku não era um ato impulsivo, era um ritual.
Com vestes brancas, silêncio absoluto e testemunhas, o samurai cortava seu próprio ventre com uma lâmina curta, como sinal de pureza, coragem e redenção. Um assistente, o Kaishakunin, o decapitava logo em seguida para poupá-lo da agonia. Morrer com dignidade era considerado o ápice da honra samurai. Não era desespero, era decisão. Mas e quanto à espada, a extensão da alma samurai, o instrumento que selava pactos e cortava destinos? Armas e armaduras, a tecnologia do guerreiro. Entre as chamas, nasce a alma de um guerreiro. Nem todo aço é igual, e nenhuma lâmina é tão temida, tão reverenciada quanto a katana. A katana, lâmina de honra e silêncio. Muito mais que uma arma, a katana era considerada uma extensão da alma do samurai. Ela não era fabricada em série. Era forjada com paciência, técnica e espiritualidade. O processo de forjamento. Utilizava-se um aço especial chamado tamahagane, extraído do ferro das areias japonesas. A lâmina era dobrada repetidamente, às vezes mais de 15 vezes, criando camadas que combinavam dureza com flexibilidade. O diferencial térmico no resfriamento, com argila em partes específicas, criava o curvamento da katana e seu temido fio. Essa técnica permitia uma espada capaz de cortar um homem ao meio com um único golpe, mas sem quebrar sob pressão. A katana não era desenhada para duelo, era desenhada para decisão, um único corte, uma única escolha, vida ou morte. Yari e Naginata, as armas da guerra em massa. Apesar da mística em torno da katana, a arma mais usada em combate não era a espada, eram as lanças. Yari, lança reta, usada principalmente por soldados de infantaria e mesmo por samurais em formações. Perfeita para manter distância e perfurar armaduras. Sua versatilidade permitia ataques diretos, varridas e bloqueios. Tropas marchando com Yari em formação, como uma muralha móvel. Naginata, arma de haste com lâmina curva, associada muitas vezes às mulheres samurais, as Onna Bugeisha, mas também usada em campo de batalha. Seu alcance e corte circular permitiam atacar vários inimigos com movimentos fluidos, ideal para derrubar cavaleiros ou abrir espaço entre adversários. A katana era íntima, a naginata, uma dança, a Yari, o cerco. Cada arma, uma filosofia. Armaduras, escudos móveis e símbolos de status. Samurais se preparando, enquanto escudeiros vestem sua armadura peça por peça. As armaduras dos samurais, chamadas yoroi, eram obras de arte móveis. Mais do que proteção, eram declarações de identidade. Componentes principais: dou, peitoral, feito com placas de ferro laqueadas e costuradas com cordões de seda ou couro. Kabuto, elmo, muitas vezes ornamentado com símbolos, chifres ou máscaras. Representava o clã e intimidava o inimigo. Menpo, máscara facial. Escondia as emoções do guerreiro, um rosto imóvel no caos da guerra. Suneate e kote, protetores de pernas e braços. Mantinham mobilidade com proteção. Sode, ombros. Eram largas e flexíveis para absorver golpes laterais. Essas armaduras equilibravam leveza e proteção, permitindo ao samurai montar, correr e lutar sem limitações graves. Uma chuva de flechas atingindo uma fileira de samurais que resistem firmemente. A armadura não era feita para suportar tudo. Era feita para proteger o que importava e lembrar o samurai a cada movimento de que a guerra exige sacrifício. As lendas da forja, espadas vivas. No folclore japonês, algumas espadas eram ditas vivas. Acreditava-se que os grandes ferreiros imbuíam parte de sua alma na lâmina. Duas figuras se destacam. Masamune, o ferreiro da paz. Suas espadas eram belas, equilibradas e só cortavam o mal necessário. Muramasa, o ferreiro da fúria. Suas espadas seduziam o sangue e, segundo a lenda, até cortavam o vento. Comparação artística entre uma katana de Masamune repousando pacificamente sob uma árvore e uma de Muramasa gotejando sangue num campo escuro.
Era dito que a espada de Masamune salvava, e a de Muramasa corrompia. Mas ambas tinham algo em comum: o poder de decidir destinos. A mente por trás da lâmina. Possuir uma katana não fazia de ninguém um samurai. Era necessário um conhecimento profundo da técnica de corte, o kenjutsu. O golpe ideal era limpo, direto, rápido e silencioso. Um erro no ângulo, no tempo ou na intenção significava morte. Assim como o bushido moldava o espírito, o treinamento com as armas moldava o corpo e a mente. Quando o aço encontrou o aço. Mas e quando centenas de samurais se enfrentavam? Quando clãs inteiros colidiam por terras, honra e poder? O que acontecia quando o aço se multiplicava nos campos de Sekigahara? Batalhas famosas. Ecos do passado. Sekigahara, o dia em que o Japão parou. 21 de outubro de 1600. O nevoeiro cobria o vale como um véu fúnebre. Mais de 160 mil guerreiros aguardavam, imóveis com os olhos fixos no inimigo. Era Sekigahara. O campo onde o futuro do Japão seria decidido. Por sangue, por estratégia e por traição. De um lado, Tokugawa e Ieyasu, o paciente. Do outro, os exércitos leais a Toyotomi, unidos por alianças frágeis. E no meio, o caos prestes a ser desencadeado. Quando o silêncio quebrou, foi como o rugido de 1000 trovões. A linha de frente colidiu, lâminas reluziram, cavalos tombaram. Mas foi nos bastidores, nas decisões políticas, nos recursos feitos, nas promessas sussurradas, que a verdadeira vitória foi forjada. Traições definiram a batalha. Clãs que juraram lealdade mudaram de lado no momento exato. E Ieyasu, frio como aço, previu cada movimento. E ao final do dia, o Japão tinha um novo senhor. As invasões mongóis, tempestades divinas. Mas não foi apenas contra si mesmos que os samurais lutaram. No século XIII, o Império Mongol olhou para o Japão e viu mais uma terra a conquistar. Em 1274 e 1281, os exércitos de Kublai Khan desembarcaram nas costas japonesas. Guerreiros desconhecidos, armas nunca vistas, estratégias implacáveis. E, mesmo assim, os samurais resistiram, não com números, mas com coragem, conhecimento do terreno e táticas de guerrilha. Usaram o relevo a seu favor. Cortaram suprimentos, atacaram rápido, desapareceram como fantasmas. Mas a história reservava algo mais, algo épico. 2 vezes tufões devastadores varreram as frotas mongóis. Os japoneses os chamaram de kamikaze, os ventos divinos. Não era apenas a espada que protegia o Japão, era o próprio céu. O shogunato, política com lâminas. A vitória em Sekigahara não foi apenas militar, foi simbólica. O surgimento do shogunato Tokugawa marcou o fim de séculos de guerra interna. Os samurais deixaram de ser apenas guerreiros, tornaram-se administradores, mestres, protetores da ordem. A espada foi embainhada, mas nunca esquecida. Durante mais de 2 séculos, o Japão mergulhou em relativa paz. Mas por trás dessa tranquilidade, o código do samurai, o bushido, continuava pulsando, silencioso, inquebrável. A honra que ecoa no presente. As batalhas passaram, os castelos ruíram, os exércitos foram dissolvidos. Mas, e os valores? O que permanece de tudo isso? Será que o espírito do samurai sobreviveu ao tempo? Será que, hoje, em meio ao concreto e à modernidade, ainda ouvimos os ecos da honra, da estratégia, da disciplina? No próximo capítulo, vamos mergulhar no legado do samurai e descobrir como um código ancestral ainda influencia o Japão moderno e até mesmo os guerreiros do mundo contemporâneo. Legado do samurai. Relevância moderna. Bushido. O código que não morre. O tempo não poupou os castelos. As espadas agora repousam em vitrines. Os gritos de guerra se calaram. Mas o espírito do samurai? Esse nunca desapareceu. Bushido, o caminho do guerreiro, continua a pulsar no coração do Japão moderno. Honra, lealdade, coragem, autossacrifício.
não são apenas palavras antigas, são pilares vivos. Nos escritórios, no tatame, nas famílias, nas artes. A disciplina e a ética dos samurais moldam comportamentos até hoje. E quando um japonês se curva, ele não apenas mostra respeito, ele ecoa séculos de tradição. Artes marciais, o corpo como continuação da lâmina. Judô, kendo, aikido, karatê. Cada golpe, cada bloqueio, cada movimento é uma oração física, uma dança herdada dos campos de batalha. A espada pode ter sido embainhada, mas o corpo ainda luta como uma extensão da lâmina. No dojo, o silêncio fala. O olhar ensina. A postura revela. O espírito do samurai ainda vive, em cada reverência, em cada queda, em cada reerguida. Cultura pop. O samurai nunca sai de cena. Do cinema ao anime, dos videogames aos quadrinhos. O arquétipo do samurai nunca deixou os holofotes. Mas por quê? Porque o samurai representa algo maior. A luta do indivíduo contra o caos. A retidão diante da dúvida. A espada contra a corrupção da alma. Personagens como Kenshin Himura, Jubei Kibagami, ou até mesmo Jedi em galáxias distantes, todos ecoam a mesma alma ancestral, a do guerreiro que prefere a paz, mas é letal quando necessário. O samurai moderno, guerreiros do novo mundo. Hoje, o samurai não veste armadura. Ele pode usar um jaleco, um uniforme, um paletó. Ele pode segurar uma caneta ou um bisturi. Mas ele segue o mesmo caminho. Enfrenta desafios com foco. Respeita hierarquias, protege os fracos e, acima de tudo, mantém a palavra dada. Policiais, bombeiros, atletas, médicos, líderes, todos eles em momentos cruciais, invocam a coragem silenciosa dos antigos guerreiros. O último golpe. O samurai na guerra moderna. Mas, e quando o campo de batalha muda completamente? Quando o inimigo é invisível? Quando a estratégia é digital, os drones substituem arqueiros, e a guerra acontece em tempo real, com olhos no céu e dedos no gatilho? Será que o Bushido ainda pode viver na guerra moderna? No capítulo final, faremos comparações entre os antigos códigos de honra e as táticas e valores dos guerreiros contemporâneos. Uma jornada entre a lâmina e o míssil, entre a montanha do Japão feudal e os desertos, selvas e cidades do século XXI. Comparações de Modern Warfare, Bushido no século XXI, da katana ao drone, a nova face da guerra. A guerra mudou. As lanças foram substituídas por rifles, as armaduras por coletes balísticos. O campo de batalha não é mais um vale enevoado. É o mundo inteiro, desertos, mares, redes digitais. Mas a essência da guerra permanece a mesma. O guerreiro ainda é feito de carne, medo e decisão. E é aí que o espírito do samurai renasce. Estratégia, a alma invisível das batalhas. Assim como Tokugawa Ieyasu vencia batalhas antes mesmo de empunhar sua espada, hoje, os generais modernos vencem guerras nas salas de estratégia. Cada movimento é calculado, cada sacrifício pesado. Seja um ataque de drones, seja uma infiltração silenciosa em terreno hostil. O pensamento estratégico, a frieza, a disciplina, tudo ecoa os ensinamentos antigos do Bushido. Honra e dever. Guerreiros além do combate. Na modernidade, a guerra é muitas vezes invisível, mas o senso de dever, o compromisso com o próximo, continuam moldando homens e mulheres que se oferecem para o sacrifício. Assim como o samurai que colocava o clã acima de si mesmo, o soldado moderno carrega a missão acima do medo. Protege o que ama, respeita a hierarquia, cumpre a promessa, mesmo que a própria vida esteja em jogo. A ética em tempos de armas implacáveis. Mas há também perguntas mais profundas. Quando a tecnologia permite matar à distância, quando a destruição pode vir com um simples comando, onde mora a honra? Será que o Bushido ainda pode guiar o dedo que aperta o gatilho? Será que a compaixão, a responsabilidade e a coragem ainda podem coexistir com a brutal eficiência da guerra moderna?
O Código dos Samurais ensinava: a verdadeira vitória é dominar a si mesmo. E talvez, no mundo de hoje, essa lição seja mais necessária do que nunca. Desfecho épico. O último legado. O som das espadas se perdeu no tempo, mas a lâmina que os samurais afiavam não era apenas de metal, era a lâmina da alma. Hoje, essa lâmina ainda corta a escuridão, em cada gesto de coragem silenciosa, em cada ato de lealdade, em cada sacrifício feito longe dos holofotes. O samurai não é apenas uma memória, ele é uma promessa viva, uma eterna vigília, no coração dos verdadeiros guerreiros. Porque onde houver honra, onde houver disciplina, onde houver coragem, ali, em silêncio, caminhará o último samurai. Reflexão final. O que é ser um guerreiro? Em um mundo que esqueceu a guerra interior? Talvez ser samurai hoje não exija uma espada, mas sim uma mente afiada, um coração inabalável e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Agora, a pergunta é sua. Qual o valor do Bushido você levaria para a sua própria vida? Honra, lealdade, coragem, compaixão? Escolha e torne-se o seu próprio tipo de guerreiro. Se for vídeo para YouTube, por exemplo, comente abaixo. Qual o valor do Bushido mais ressoou com você? Inscreva-se para mais histórias épicas. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que carrega o espírito de um verdadeiro guerreiro. Se for série de vídeos, prepare-se. Na próxima série, vamos explorar a ascensão e queda dos ninjas, os mestres das sombras.